Olá, vamos falar do neurótico. A gente vive ouvindo falar as pessoas chamando umas às outras de neurótica, vive se sentindo neurótico, mas vamos entender o que é isso, o que é ser neurótico. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, para falar dos nossos sentimentos, entender um pouquinho melhor como tudo isso funciona e te apresentar os assuntos com os quais você pode contar com um psicólogo para trabalhar numa terapia. O que você pode levar, o que você pode buscar ter como meta de melhora aí nos seus sentimentos, nos seus comportamentos, nas coisas que você está fazendo. Eu mesma não atendo, mas eu apresento o meu site, tem uma equipe grande, link está aqui, ou pelo WhatsApp, até mais prático, de você pegar as informações, a parte prática, né? Os valores, onde atende, eles atendem na região da Avenida Paulista, para quem gostaria de atendimento presencial, para quem está perto, para quem pode, ou para quando a pessoa está indisponível para o presencial, tem as opções do atendimento online, é feito sempre via vídeo, com hora marcada. Então, fica à vontade, pega as informações, estou à disposição. Vamos entender então, o que é neurótico? Neurótico, as pessoas costumam chamar, quando dá para chamar alguém de chata, a pessoa chama ela de neurótica. Quando dá para chamar a pessoa de negativa, às vezes entra a palavra neurótica aí no meio. Aquela pessoa que vê problema onde não tem, cria algumas caraminholas na cabeça. Né? E será que é isso? A gente ouve as pessoas, né, chamando umas às outras de neurótica quando ouvem dela ou quando vê algum comportamento nela que está causando sofrimento, que está incomodando essa pessoa, mas que é irreal, pelo menos para os olhos de quem está de fora, meio que o problema não existe, né? Ou não é daquele tamanho que a pessoa está percebendo. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu preciso falar com o meu professor, ou com o meu chefe, ou com alguma pessoa, mas eu não vou falar não, porque eu acho que não vai com a minha cara. E a pessoa que está de fora está vendo aquilo e fala assim, imagina, né? Não tem problema nenhum, pode falar com ele, eu acho que ele gosta de você, não tem por que deixar de ir falar, resolver o seu problema por causa disso. Ou uma outra situação, uma pessoa que fala que tem um amigo e de repente vira para o amigo na segunda-feira e fala assim, poxa, pensei tanto em você, em te chamar para ir no cinema, queria ver tal filme, que estava super interessante, estava super interessado em ver esse filme, mas não te chamei porque eu achei que você não ia querer ir. O amigo fala assim, pera lá, você é neurótico? Claro, eu estava afim de ir também, porque você não me chamou, ia ser uma excelente ideia, eu iria com você com prazer. Mas aí o neurótico pode ser que nem acredite nisso. Ele já estava achando que esse amigo não ia querer, agora o amigo está falando por educação, está falando para ser simpático, está falando só porque já foi. Então a cabeça do neurótico é essa, que cria coisas enormes, né, dentro dela e meio que não acredita na realidade ou vê sempre o que está acontecendo numa outra realidade paralela, sempre mais negativa, mais pesada, mais complicada. Então vamos entender o que é um neuroticismo. Neuroticismo é uma das 5 dimensões básicas da personalidade. E quando a gente fala de personalidade, a gente está falando da característica da pessoa, como ela é. A característica de personalidade pode ser algo com o qual a pessoa nasceu, ela é desse jeitão mesmo. Pode ter alguma questão herdada, né? Não, porque o pai era assim, a gente não sabe muito bem a base biológica, a causa formal dessa característica, mas pode ter. Pode ser uma consequência de como ela foi criada, ou seja, do ambiente, o que esse ambiente ensinou para ela, o que foi mostrando para ela como é que o mundo é, como é que ela tem que ser, e aí ela se torna uma pessoa mais preocupada, uma pessoa mais, né, intrigada com as coisas que acontecem na vida. Ou pode ter algum resultado também de traumas, alguma coisa que a pessoa viveu, alguma coisa que marcou, que deu uma impressão forte na vida dela e aí ela, né, tem medo de que a coisa continue acontecendo, então fica com essa coisa meio neurótica dentro dela. E já que a gente está falando dos traços de personalidade, são 5 os traços amplos de personalidade que são extroversão, agradabilidade, abertura, conscienciosidade e neuroticismo. É uma teoria bastante antiga, desenvolvida em 49 por uma pessoa chamada D.W. Fiske e depois foi ampliada, está sempre reestudada e agora o Big Five é uma das grandes teorias consideradas interessantes e atualizadas para a gente entender a personalidade das pessoas. Mas vou falar dos outros pontos em outros vídeos para não ser amplo demais, vou me concentrar na neuroticidade, no neurótico. O que é ser um neurótico?
a gente reconhece o neurótico quando a gente vê, percebe na pessoa uma tristeza sem justificativa, pelo menos para outras pessoas, né? Normalmente a pessoa que está triste, ela considera que sim, que tem muita justificativa ela ficar muito triste porque o ônibus atrasou, porque, enfim, coisas que para outras pessoas falam assim, espera o próximo, né? Outras pessoas levam de boa para... Eu dei um exemplo do ônibus, um exemplo bobo, tá? Você pode colocar qualquer coisa aí do teu dia a dia que pode ser muito pesado para você e pode ser que até em outros momentos você fala, pô, mas esse é o tipo de coisa que eu não, né, outra pessoa não vai se incomodar tanto com isso, né? Dia a dia, né? Mas enfim, essa característica, o mau humor, a instabilidade emocional, a impulsividade, aquela sensação de vulnerabilidade, que com ela tudo é mais pesado, com ela tudo mais carregado, tudo incomoda, né? Se preocupa com tudo, né? Se apega as coisas, as pessoas, tanto objetos como a pessoa, uma certa dependência, exige especificidade. Aquela pessoa que quer tudo muito específico, tem que ser exatamente do jeito dela. É a pessoa que vive no tem que, não, mas tinha que falar aquilo para mim. Como é que você passou por mim e só me falou bom dia? Como você não, você tinha que perguntar como eu estou, mas eu perguntei como você está. Por que você não perguntou também? Então, essa coisa muito específica de que a coisa tem que acontecer muito dentro da forma que ela desenhou dentro dela, é uma característica bastante forte. E muitas vezes o neurótico ele é visto como antissocial, com a pessoa que não se liga muito nos outros, não se dá muito bem com as pessoas, mas pode não ser necessariamente isso. Ele aparenta assim uma certa hostilidade, justamente por causa de tudo isso que eu falei, um certo distanciamento das outras pessoas, mas é uma resposta que ele tem, que ele consegue diante das ameaças que ele percebe no dia a dia dele. E a ameaça percebida nem sempre é ameaça real, mas é o que a realidade dele, é que como ele tem como verdade. Por isso que é difícil eu estar falando isso pro neurótico, porque ele vai contestar, ele vai falar não, mas comigo não, eu não sou neurótico. As coisas são assim, as coisas são ruins, as coisas são difíceis, as coisas são... Mas é só dar uma observadinha, não é querendo se comparar, mas só dar uma observadinha como é possível em outras situações ou em outras pessoas aquilo não ser tão ruim, tão pesado, tão difícil de levar. Né? E a mudança de humor também, como eu mencionei agora, é legal a gente não confundir com a bipolaridade, que é um outro quadro bem específico, já fiz vídeo só sobre bipolaridade. São oscilações, né? Onde a pessoa está tentando entender o mundo, ela está tentando perceber aquilo tudo, porque ela vive com muito medo, né? Tudo para ela é muito preocupante, tudo para ela causa medo. E a forma como ela se relaciona com as pessoas pode mudar muito repentino por conta desses medos, por conta de alguma coisa que ela observa que apareceu, que de repente surgiu, né? Explodiu na frente dela como muito preocupante. Ela tá conversando com a pessoa, tá tudo de boa, de repente a pessoa falou uma palavra, ela contou uma situação, ela fez um gesto que ela fala, opa, peraí, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá bom, e pronto, ela já muda com essa pessoa, mas é por conta do raciocínio interno dela de muita preocupação. Humor. Por conta da ansiedade, não tem como deixar de ser, é um traço bastante marcante, né, no neurótico, no neuroticismo, porque é a total dificuldade dela de lidar com os estresses do dia a dia. As coisas são muito mais pesadas, ela é muito mais preocupada, muito mais imaginando sempre o pior do que poderia mesmo acontecer. São pessoas com dificuldade de relaxar, dificuldade de viver o momento, de viver o dia, de deixar as coisas acontecerem, porque ela está pensando sempre muito, está pensando demais no que pode acontecer, ou muita preocupação na cabeça dela. E também costuma ser a pessoa mais deprimida, mais triste, porque elas vivem no passado, sempre considerando que aquilo que aconteceu de ruim são as coisas que vão estar acontecendo sempre. Então, ela vai estar vivendo com esse foco, nessa expectativa sempre de coisas ruins, mesmo sem ter muita probabilidade dessas coisas acontecerem desse jeito tão negativo, tão pesado. E é por isso que é importante, né, a gente trabalhar, a gente tentar baixar esse nível de neuroticismo, para a gente conseguir ter uma atitude, ter uma vida mais estável, ser emocionalmente mais resiliente, que é aquela coisa de
de ter os reveses na vida, mas conseguir olhar com mais clareza e conseguir lidar com mais facilidade, né? Também ser menos triste, usar melhor o tempo para viver o presente, para viver o que de fato está acontecendo, sem ficar pensando tanto no que pode acontecer de ruim ou no que já aconteceu de ruim, conseguir focar mais no que é bom, no que é de fato possível e buscar um equilíbrio melhor para a gente se preocupar só com o que precisa, né? Só com o que realmente oferece perigo. Porque o neurótico tem esse foco no medo, no que é ruim, no que aquela pessoa lembra e pode ser ruim, então tem sempre uma expectativa muito pior do que realmente as coisas são. Então, trabalhar isso pode ser bastante importante para você, né, ter uma vida mais leve, para você ser mais tranquilo com as coisas que acontecem. Pensa nisso. Às vezes sozinho tá difícil. Pensa no psicólogo para te acompanhar nessa jornada. Lembrou de alguém que pode se beneficiar? Lembrou de algum grupo que você fala, não, lá vai ser legal o pessoal ouvir um pouquinho disso para esclarecer um pouquinho e perceber que tem um caminho para se tratar, para melhorar a sua cabeça, para entender como é que ela funciona, para botar as coisas alinhadas? Compartilhe o vídeo. E obrigada por me assistir. Ah, antes de eu despedir, de fechar, entra na caixa de informação. Além do link para o site, tem link para e-book gratuito que você pode se inscrever e vai recebendo eventualmente os e-books. Tem o grupo do Telegram, tem o clube de canais para quem quer colaborar, quer contribuir. Eu agradeço bastante. E obrigada por me ouvir.